Fala comigo, galera. Bem-vindo de volta ao podcast. Feliz em ter você aqui. Hoje o assunto vai ser, como eu falei no podcast anterior, eu vou falar sobre o mês RX e também sobre a diferença entre RX e Scaled, que querendo ou não, uma coisa leva a outra, né? Esse podcast aqui pode até ser um complemento do outro podcast, que foi sobre o time cap, querendo ou não, eu falei sobre o estímulo também, que é muito importante. Então, vai ser isso que eu vou falar hoje. Lembrando que se você tiver alguma dica de podcast, se você quer que eu fale sobre alguma coisa específica, ou se por algum acaso eu falei alguma coisa nada a ver que você nunca ouviu, você pode mandar mensagem que a gente conversa, eu tiro dúvida, sem problema nenhum, tá? Eu vou começar falando sobre o RX e o Scale. O que é cada coisa e o porquê que eu acho que é do jeito que é hoje o RX e o Scale, tá? RX é uma sigla em inglês que significa como prescrito. RX é como prescrito. E o Scale é tudo que a gente modifica. Se a gente não está fazendo como prescrito, a gente está scaling, a gente está modificando. Logo, vem o Scale. Por que usam, por que fazem de botar sempre RX do lado do nome da pessoa, Scale do lado do nome de algum aluno ou até intermediário? Eu acho que isso veio da competição. Peraí. Eu acho que isso veio da competição. Porque na competição tem o RX, o intermediário e o Scale. E tem até box que a galera coloca o peso, supostamente RX, o peso para o intermediário, o peso para o Scale. Então eu acho que veio muito disso, tiraram muito essa ideia da competição e colocaram para dentro das aulas, que eu particularmente, minha opinião, não acho legal, porque você está dividindo os alunos, você está botando cada um em uma categoria, sendo que por mais que sim, talvez eles estejam em uma categoria, se fosse para categorizar, eu não acho que é legal porque você acaba dividindo a turma. Você sempre vai ter a pessoa que é intermediária, sempre vai ter a pessoa que é scale, sempre vai ter o aluno que é RX. Isso não é legal porque provavelmente já acontece isso se você faz isso no seu box do RX, que ele sempre se sentiu melhor, o scale sempre se sentiu pior, o mais... como é que fala? Enfim, pessoalmente assim falando, de como a pessoa se sente, eu não acho que é uma coisa legal para se fazer, para se usar. Por esse motivo, tem gente que se sente mal e o aluno que supostamente está na categoria RX vai sempre se achar o melhor, enfim, uma coisa acaba sempre levando a outra. Então, RX é como prescrito e Scaled é quando a gente modifica o treino como prescrito, logo a gente está fazendo o treino Scaled, a gente está scaling, a gente está modificando. Esse também é um dos motivos do meu pet peeve, que chama no inglês, que é... eu nem sei uma palavra em português, que é a minha encheção de saco com falar adaptar, porque não é adaptar, é modificar. Scaling é uma palavra totalmente diferente de adapt, que tem essa palavra no inglês, adapt e o scaling. Então, assim como a gente chama aluno de scaled, o treino é scaled e a gente tem que fazer o scaling apropriado, porque tudo que a gente modifica é scaling. Além disso, né, também que é em relação a respeito às pessoas adaptadas, que as pessoas adaptadas não são automaticamente scaled, elas conseguem ser RX adaptadas. Vocês viram games aí. Se não viu, eu recomendo ver para vocês entenderem que no inglês eles usam bem, eles fazem bem essa distinção de palavras que são palavras diferentes. Se são palavras diferentes, não quer dizer a mesma coisa. Essa é a minha lógica para muitas coisas na vida. Se tem palavra diferente, não é a mesma coisa. Então, isso, RX é o treino, nunca é a pessoa. E Scale também é o treino que é modificado e não é a pessoa. Então, eu não recomendo fazer isso. A diferença está exatamente essa. RX e Scale é o treino, não a pessoa. Tá todo mundo em processo. Eu estou em processo, você está em processo, seus alunos estão em processo. Então, não acho interessante, porque tem pessoas que se sentem mal e tem alunos que
pode alimentar o ego deles e eles de repente não te escutarem como deveria, ou você falar para diminuir a carga, eles não vão diminuir, porque tá lá no quadro escrito que RX é para fazer com 60, 70 quilos, e eles vão fazer porque tá escrito no quadro. Então eu não recomendo porque vira uma bola de neve e provavelmente você tem isso no seu box, e se não tem, que bom. É muito bom não ter isso também, que aí entra o que eu vou falar agora. Eu acho que eu falei já tudo que eu queria sobre o RX Scale. Sim, são treino e não a pessoa. Agora o Maze RX. Eu particularmente aprendi isso, dois dos meus mentores fazem, né, isso, que é o Fern, que é da CrossFit Rife, e o Todd Okudo, que é do Drive Fitness. Super recomendo vocês seguirem. A Drive Fitness posta bastante, mas o Rife e o Fern são mais ativos no Instagram, porque o Fern é do Best Hour of their Day, que é o melhor do dia deles. E eles fizeram isso, fazem constantemente, e o conceito é o seguinte. O Maze RX é basicamente, eu gostei quando eu fiz isso, e eu quero fazer de novo aqui, porque ainda não tive a oportunidade para fazer aqui, é a gente ensinar aos alunos o que quer dizer ser RX. Ser RX é fazer o treino como prescrito. O treino é prescrito para quê? Lembra do podcast passado? Se você não ouviu, recomendo você ouvir. Que todo treino tem um objetivo, tem um estímulo. Ele foi prescrito para ser feito naquele tempo, para ser feito com aquelas voltas, para fazer X repetições. Então RX, o treino prescrito é quem faz, um exemplo, 8 voltas, de 6 a 8 voltas, ou mais de 8 voltas. Quem fez o treino de 6 a 8 voltas, fez o treino como prescrito. Se você fez menos, você não fez como prescrito. Se você fez mais, você não fez como prescrito. Se fez menos, estava difícil. Se fez mais, estava fácil em alguma parte, em alguma coisa. Então, isso é fazer o treino como prescrito. Você acertar a intenção do treino, o estímulo do treino. Tá bom? Esse é fazer o treino RX. E no Maze RX, o nosso trabalho, a ideia é passar isso para os alunos. Então, um exemplo. Hoje é deadlift pesado com bar muscle up. 12,963. Se eu não estiver enganado. Deixa eu até conferir aqui. É 12,963. 12,96, desculpa. 12,96. Deadlift pesado com bar muscle up. Idealmente, a carga é 140 quilos. E o objetivo desse treino é terminar para abaixo de 6, 5 minutos. Então o treino é para terminar abaixo de 6, 5 minutos. E tem que fazer o bar muscle up e o deadlift. No Maze RX, eu particularmente não coloco carga nenhuma no quadro, porque o que eu explico é o seguinte. O treino hoje é 12,96, você tem que fazer deadlift e bar muscle up. 12 deadlift, 12 bar muscle up, 9 deadlift, 9 bar muscle up, 6 deadlift, 6 bar muscle up. Idealmente, nesse treino, a gente tem que terminar ele abaixo de 5 minutos, para ser bem top, abaixo de 5 minutos. E para isso, a carga ela tem que ser uma pesada. Se por algum acaso você consegue fazer as 12 direto, tá muito leve. Esse é o treino que você pode fazer duas, soltar, fazer singles, né? Fazer de um em um pouco mais rápido. Então a carga tem que ser pesada, a ponto que se você consegue fazer o 12 direto, tá leve demais. E também pode acontecer da pessoa ser muito forte, mas normalmente tá leve demais. O bar muscle up, por ser o ginástico, e tá todo mundo aqui tentando melhorar ele, a gente vai escolher uma opção que você consiga de repente fazer de 3 em 3, 6 em 6, de 5 em 5, para também ser rápido, porque a intenção do treino é o quê? Terminar abaixo de 5 minutos. Logo, todo mundo que terminar abaixo de 5 minutos fez RX. Abaixo de 5 minutos, 3, assim, de 3 a 5, ou de 3 a 6, que seja. Porque para fazer menos que isso, a pessoa tem que ser muito boa, e aqui no box eu acho que não vai ter ninguém que consiga fazer isso. Então, logo abaixo de 5 minutos seria o RX. Eu explicando isso, todos os meus alunos já vão saber que eles têm que terminar abaixo de 5 minutos, que a carga do deadlift tem que ser pesada, mas que eles não precisam fazer 12, e que se por acaso fizer 12 tá leve.
e vai cada um botar a carga que achar ideal para fazer esse treino. Pesada, podendo fazer de um em um rápido, e o bar muscle up a gente vai escolher durante o aquecimento específico, vai cada um na sua opção também. Então, independente do peso, independente da opção do bar muscle up, todos os meus alunos que fizerem abaixo de 5 ou 6 minutos vão ter o RX do lado do nome. Independente do peso, independente do movimento. Entenderam? Estão comigo? Essa é a ideia, a filosofia do mês RX. Eu vou pegar aqui, eu entrei no Instagram, CrossFit Riff, né? É assim que escreve, R-I-F-E. Agora eles acho que já voltaram ao normal. Eles sempre postam um treino aqui, falando o briefing. Esqueci o nome dele. Putz, esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Que sacanagem, esqueci o nome dele mesmo. Beleza, mas aqui no começo os treinos já voltaram ao normal, mas tem um treino aqui embaixo, se chama Wrong Turn, que eles estavam provavelmente no mês RX, provavelmente era o mês de julho. E o treino é Wrong Turn. Eu vou escrever aqui no iPad. Agora eu não esqueço de gravar a tela. Deixa eu ver. Foi Wrong Turn. Wrong Turn. Que é 14 minutos M-Rap. 14 M-Rap. De 15 a 30 Double Under. 10 a 15 Wall Ball Shots. E 3 Power Clean. Power Clean de 75 pounds a 205 pounds. Beleza, deixa eu tirar aqui. E ele põe aqui embaixo aqui, para todo mundo saber. RX 8 mais rounds. Então olha que legal. Por exemplo, o jeito que ele faz é diferente do jeito que eu faço, por exemplo. Eu escrevo o treino normal, que seja 30 double under, 15 wall ball e 3 power clean. Eu não coloco o peso, como eu disse. Só que na explicação eu falo, vocês vão escolher, no caso, no double under eu gosto de deixar tempo para praticarem, porque o double under só aprende praticando, né? É coordenação das 10 habilidades, ela se encaixa na prática, então tem que praticar para aprender o double under. Então, uma média de tempo boa para quem faz 15, para quem faz 30 double under, seria mais ou menos 15 segundos para quem faz bem. É basicamente 1 segundo para cada 2 saltos. Só que, para eu deixar alguém praticar por 15 segundos é bem pouco. Então eu vou deixar 30 segundos praticando, que já é muito, né? 30 segundos para fazer 30 double under, para quem já faz é muito tempo. Mas para quem está praticando, eu acho que é um tempo legal. E, além disso, seja single under ou double under, vai fazer 30, né? Esse negócio de dobrar a repetição não entra na minha cabeça. Então, 30. 30 segundos para fazer 30 double under. 10 a 15 wall balls, né? Como eu falei, eu só escrevo o treino normal, 15 wall balls. Aí ele põe o peso lá também, que se eu não me engano é de 10 pounds a 20 pounds. Que na verdade, cada aluno vai estar em uma fase, né? Vamos falar assim, cada aluno vai conseguir fazer alguma coisa. Tem aluno que vai conseguir fazer as 10 unbroken, tem aluno que vai conseguir fazer 15 unbroken. O ideal é fazer as 15 unbroken. Logo, se eu tenho algum aluno que não tem ainda, não consiga fazer 15 unbroken, eu vou pedir para ele fazer 10, entendeu? Vai cada um tá fazendo alguma coisa. Independente do que seja, independente da carga. E o Power Clean aqui, ele tem o range, né, que ele colocou, que é de 75 pounds a 90 quilos, a 205 pounds, que eu acho que é 30, né, 30, 40 quilos a 90 quilos, mais ou menos. O ideal seria, essa carga tem que ser uma moderada pesada, que se eu pedir para você fazer 3 Power Clean Unbroken, você conseguiria. Porém, isso não quer dizer que você tem que fazer no treino. Essa é a ideia do treino. Então, o aluno vai ter que escolher uma carga. Deixa eu ver aqui, uma carga. Enfim, vou falar melhor de escrever. Uma carga que eu consiga fazer 3 Power Clean Unbroken, que seja moderada, ou fazer de um em um, single rápido. Faz um,
um passo para trás, um passo para frente, faz outro, um passo para trás, faz outro. Então essa é a ideia da carga. E para completar, tá aqui no final aqui, ó, para você ser RX nesse treino, você ganhar a sigla RX de fazer o treino como prescrito, você tem que fazer mais de 8 voltas. Caso você faça menos, não é RX, você não ganhou o RX, você não fez o treino como ele foi prescrito, com o estímulo intencional do treino. Se tem um aluno que faz 5, claramente não fez o treino como prescrito, logo independente do que ele usou, ele não é RX, não fez o treino RX, porque ele não acertou o estímulo do treino. Então, tá aqui 8 mais, então isso pode ser 10, 12, 14, 15 aí, vai de quem programou ditar o range, né? Eu sempre esqueci essa palavra. Vamos supor, então vou escrever aqui, como se fosse aqui de 8 a 12, né? Isso aqui é um range, esse espaço de 8, 9, 10, 11, 12 é um range, é isso que eu quero dizer, tá? Então, ele colocou 8 mais, sabendo que de repente não tenha ninguém, ou seja, quase impossível fazer 12 voltas, 13 voltas. Então, 8 mais tá safo. E se alguém, por acaso, fizer mais, que fizer 13, 14 voltas, tem alguma coisa errada. Mas isso só quem pode dizer é quem fez o treino. Ou até eu aqui, se analisar de repente o tempo, dá para descobrir também qual seria talvez o máximo possível de voltas nesse M-Rap. Então, eu acho muito interessante fazer o mês RX, super recomendo, a gente está até fazendo isso na mentoria, que é um desafio, tanto para a gente, coach e quem programa, porque a gente tem que calcular toda... que, na minha opinião, deveria ser feito sempre, não é só no mês RX. Você tem que entender o que você está fazendo com o treino, não é só fazer o treino. Assim é fácil, é muito fácil em comparação a fazer isso. Só fazer o treino é fácil, você tem que fazer o treino, saber o que você quer com esse treino. Quanto tempo você quer que eles investam, igual tá aqui, investam no double under. Não pode ser mais que 30 segundos. No wall ball, para fazer 10, 15 wall ball, não pode ser mais que isso. No power clean, é leve e pesado, quanto tempo deve demorar? Não pode ser mais que isso. Todo treino tem um objetivo e o legal do mês RX é que a gente é obrigado a pensar no objetivo de todo o treino. Por isso que o podcast de antes, que é o time cap, não é um estímulo do treino. O cap é para não deixar passar da hora, é para salvar o nosso plano de aula, vamos falar assim. Então é muito bom pra gente, porque a gente é obrigado, o programador, né, quem programa, é obrigado a entender o treino, saber quantas voltas, saber o tempo que é para terminar, identificar aí o range, né, de onde a onde vai ser RX ou não, de onde a onde é RX ou não. E, além disso, quando a gente está dando a aula, explicar isso para o aluno é muito importante, porque a gente tem que explicar o estímulo do treino. O estímulo é o objetivo, consequentemente, no mês RX, é quantas voltas ele tem que fazer, quanto tempo ele tem que demorar em cada movimento, quanto tempo demoraria o treino. Então, esses dois pontos para a gente, coach, o que programa, entender bem sobre os treinos, e para quem está dando aula, saber passar isso para o aluno, e os alunos entenderem que CRX não é fazer o treino que está escrito no quadro e é isso. Um exemplo, vamos vir aqui para esse mesmo treino. Esse mesmo treino aqui. Vamos deixar aqui para ter uma base, né? O RX8, 8 mais, vamos tirar aqui o tempo, o unbroken. Vamos imaginar que o treino está assim. Oxe, aqui. Vamos imaginar que esse é o treino aqui. Aqui, 14 minutos de M-Rap, 30 double under, 15 wall ball, com a bola de 20, né? Acho que é 14 para as mulheres, se não estiver enganado. E power clean com 90... Quanto é que é para mulher? É 155? 225 dá... Putz, galera, perdi aqui. Não sei se é 60 ou 70. Ou 155. Beleza, vai ser, eu acho que é um dos dois. Enfim, então vamos supor que esse é o treino. Aí o treino tá lá no quadro, pá. O aluno olha, pô, beleza, 14 minutos, 30 double under, 15 wall ball, 3 power clean com 90, no caso eu. Beleza, show, vou fazer uns
Deixa eu ver, dá 2, 7, 6. Vou fazer umas 5, 6 voltas. Um faz 5, 6, o outro faz 8, o outro faz 10, o outro faz 12 voltas. Tá certo? Se um aluno seu, por exemplo, pegar esse treino aqui, fazer exatamente como tá assim, como tá prescrito. No caso, o que tá ali na minha frente. Eu fazer 5 voltas. Eu fiz o treino como era para ser feito? Claramente não. Porque o objetivo dele era fazer 8. Então eu sou RX? Não. Eu fiz o treino RX? De uma certa forma, não. Porque não é porque você fez todos os movimentos que você fez com a carga que está lá que você fez o treino como prescrito. Literalmente prescrito, escrito, sim, mas não no objetivo dele, entendeu? Então todo treino tem um objetivo. Então não é porque tá ali, que ele fez do jeito que tá ali, porém não chegou no objetivo que a gente queria, que nesse caso é 8 voltas, que ele fez o treino RX, que o aluno, né, no caso, fez o treino RX. E um problema é algo bom. Quando, quando eu fiz o mês RX e eu tiro todos os pesos, e eu falo que aqui ele tem que conseguir mais de 8 voltas, isso no caso, e não colocar peso é uma opção minha, que isso é o Todd ou o Kiro que fazia, e eu gostei disso porque isso me obriga a explicar bem e ensina, o ponto é esse, ensina os alunos cabeça dura, teimosos, que acham que são bons, melhores que todo mundo, a ver que ele não vai ganhar, não vai ser RX se ele não fizer o que eu falei para fazer. Exemplo, você tem que fazer 30 double under, só que você não pode demorar mais que 20, 30 segundos para fazer. Você tem que fazer 15 wall balls unbroken, independente do peso. Se você quiser o 30, pode usar o 30, tem que ser unbroken. 3 power clean moderado, pesado. Pesado, que se eu pedir para fazer touch and go, você consegue. Só que além disso tudo, independente do que você escolha, você tem que fazer mais que 8 voltas. Então se você fizer 30 segundos na corda, wall ball unbroken com a bola de 30 libras, e botar aqui 100 quilos no power clean, e me entregar 8 voltas, você fez o treino como prescrito. Mesmo que não tenha sido o que eu pensei para o treino, mesmo que eu pensei 20 pounds, né, a bola, 20 libras, e 90 quilos no power clean. Então se algum aluno quiser botar 120 no power clean e me entregar 8 voltas, ele fez o treino como prescrito. Se um aluno botar 60 quilos no power clean e me entregar 8 voltas, ele fez o treino no RX, entendeu? Então o legal é que sempre vai ter, a aula é assim, o CrossFit é uma aula em grupo individual. Na aula sempre vai ter cada um em um momento. Tem aluno aqui, um aluno especificamente, que ele sempre, às vezes ele sempre coloca carga além do que a gente imaginou, porque ele pode colocar, ele consegue colocar e mesmo assim ele vai entregar o que a gente pediu, o que eu pedi no caso, que é o estímulo do treino. Então não interessa, por isso que eu não coloco a carga, porque a verdade é que não interessa a carga. Eu quero que vocês me entreguem isso aqui, nesse tempo. Se vocês me entregarem, eu estou muito feliz, amo vocês para sempre. Que é o que eu sempre faço, por mais que não tenha exatamente o mês RX aqui, as minhas aulas são exatamente assim, porque isso me obriga a explicar bem e eu sempre estou ensinando e educando os meus alunos a fazerem o que eu estou falando, não o que eles acham que está no quadro. E sim, sempre tem alguém que faz o que está no quadro. Só que eu sempre falo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês só não podem reclamar para mim que vocês não estão conseguindo, que não estão tendo resultado, que não, enfim. Isso é o que não pode acontecer. É a mesma coisa, vocês me pedirem, algum de vocês me pedir ajuda, eu ajudar e vocês não fazerem a parte de vocês. Aí você vai reclamar para mim? Não, é injusto. Foi você, a culpa é sua, por isso que você não consegue, por isso que você não aprendeu, por isso que você não está tendo resultado. E eu falo isso para eles, eu já falei várias vezes e às vezes eu relembro. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês só não podem reclamar para mim porque eu estou dando a solução para vocês. Eu estou falando para vocês o que vocês têm que fazer, vocês estão escolhendo não fazer. Não tem problema, não vou obrigar ninguém a fazer nada. Só que você não pode reclamar para mim, entendeu? Porque eu tenho que me defender de uma certa forma. Você pode fazer como quiser, esse é o meu jeito de fazer. Eu prefiro, gosto assim, tem funcionado para mim. Então, esse é o RX e Scale. É o treino, não a pessoa. Como eu falei, não acho interessante isso pela cultura que se cria no box, ficar separando as pessoas entre categorias de competição. Não sou muito fã de competição também, dependendo do aluno e da competição. E o mês RX, a ideia é
educar os alunos e, consequentemente, a gente a melhorar mais o nosso trabalho, porque eu tenho que ter mais trabalho. E dar aula não é só chegar ali e falar o treino. Não, melhor, não deveria, na minha opinião, não deveria ser assim. Eu quero ser profissional, eu quero ser um dos melhores. E para eu ser um dos melhores é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que ninguém está fazendo e o certo é esse. Então, o mês RX, tentem fazer, se vocês tiverem dúvida, quiserem implementar no seu box, na sua aula, mesmo que não seja o mês RX, igual eu faço, eu implemento isso na aula, mesmo não sendo o mês RX, para mim é a vida inteira sendo desse jeito, porque eu não coloco peso, eu não coloco cap na aula, enfim, eu sempre explico como se fosse o mês RX. Eu gosto muito, acho muito interessante, me faz ter mais trabalho, ou não ter mais trabalho, me faz fazer o que eu deveria estar fazendo desde o começo. E é bom, eu tenho que estudar mais para ter certeza que eu estou passando a informação certa, que eu tenho que ter certeza que eu estou ajudando todos os alunos, então é um desafio bem legal. E se você quer ser um dos melhores da aula de CrossFit, eu acho que isso é principal, é um dos primórdios. O level 4 está chegando aí e vai ser um teste prático de aula, e eu aposto que isso vai estar vai estar incluso no teste como pontos que eles vão olhar. Então, e tipo, não faça só se você tem a vontade de almejar o level 4, não faça só por isso, entendeu? A gente tem que fazer porque é o certo a ser feito. O certo é o certo, o padrão é o padrão, então tem que fazer independente. Gotta do what you gotta do. É uma frase em inglês que é: você tem que fazer o que você tem que fazer e não tem que reclamar, não interessa. Faz parte do trabalho, tem que ser feito. E isso, consequentemente, ajuda os alunos. Então, o que eu faço para ajudar pessoas. Se é para ajudar, me dá um bom motivo para eu não fazer, se eu vou ajudar algum aluno meu, entendeu? Então, acho que é isso, galera. Acho que eu falei tudo que eu queria. RX Scale, o mês RX que eu recomendo muito vocês tentarem fazer. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, me perguntar que eu ajudo sem problema. E é isso. Como sempre, se tiver algum feedback, por favor, pode mandar. Eu já falei, canso de falar. Canso não, vou sempre falar que eu só sei o que eu preciso melhorar quando vocês falam pra mim o que eu preciso melhorar, o que vocês estão achando bom, o que vocês estão achando ruim, porque se vocês não falarem nada, adivinha, tá bom, né? É assim que funciona. E a gente, enfim, se tiver feedback, manda. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Te vejo na próxima.